Os melhores palpites e análises da NBA você encontra aqui mesmo. Hoje é segunda-feira e a gente tem 9 jogos pela rodada. Vou te passar minha análise, meu palpite para cada um deles. Então, vem comigo depois da vinheta para os melhores palpites da NBA. Bora lá! Fala pessoal, eu sou o Binão e é um prazer trazer mais um vídeo com os melhores palpites e análises da NBA aqui para vocês. E galera, hoje tem 9 jogos pra gente analisar aí. E para você que também gosta de palpite em jogador, múltipla, bingo, eu solto tudo isso de graça no meu grupo. É o primeiro link aqui da descrição, então entra lá e vem pegar as entradas de hoje, porque vai ter muita entrada boa nessa rodada de 9 jogos, rapaziada. Aqui no vídeo eu vou analisar com vocês todos os jogos da rodada, então bora começar pelo primeiro jogo da noite, Milwaukee Bucks contra Atlanta Hawks. Primeiro jogo da tarde, na verdade, que hoje os jogos começam à tarde, tá? E galera, o Milwaukee Bucks chega pressionado, vivendo um momento muito instável, já que são 4 derrotas em 5 jogos e uma atuação extremamente preocupante contra o Spurs, quando o time foi dominado desde o início, sofreu 66 pontos no primeiro tempo e simplesmente colapsou no terceiro quarto. E mesmo com o Giannis Antetokounmpo liderando em pontuação, o coletivo não funcionou, o aproveitamento foi baixo e a rotação praticamente não respondeu, o que mostra um time desorganizado, apesar de estar saudável aí nesse momento. Já do outro lado, pessoal, o Atlanta Hawks também não vive um momento nem um pouco bom, tá? Vindo aí de 3 derrotas consecutivas, a última delas foi um atropelo do Celtics, e o time teve um baixo aproveitamento ofensivo, sofreu muito defensivamente e permitiu uma atuação absurda em apenas um quarto. Ainda assim, o Atlanta Hawks entra em casa muito desfalcado, enfrentando um Bucks fragilizado emocionalmente, que vem acumulando atuações ruins e pressão interna também, rapaziada. E galera, esse aqui é um jogo difícil de confiar totalmente em qualquer um dos dois lados, mas o contexto favorece o Atlanta Hawks, que está jogando em casa, contra o Milwaukee Bucks, que está em queda e também que não tem mostrado resposta dentro de quadra esse Bucks, tá? Então, meu palpite para hoje vai ser Atlanta Hawks mais 3.5. O time de Atlanta pode perder por até 3 pontos, que a gente pega o green nessa entrada de hoje, beleza? Então, vou com o Hawks aqui e bora pro segundo jogo da rodada. Vamos lá! O segundo jogo é Oklahoma City Thunder contra Cleveland Cavaliers. E galera, o Oklahoma City Thunder vive uma fase muito positiva no geral, com 9 vitórias nos últimos 12 jogos, mas vem aí de uma derrota que expôs algumas fragilidades importantes, tá? Mesmo com uma atuação absurda de Shai Alexander, o time simplesmente parou de pontuar no final do jogo e deixou a vitória escapar aí pelos dedos, tá? Mostrando dificuldade para fechar partidas fora de casa, ainda mais quando atua desfalcado, rapaziada. Já o Cleveland Cavaliers, por sua vez, mesmo lidando com muitas ausências aí, tem sido extremamente competitivo. São 7 vitórias nos últimos 10 jogos e uma equipe que costuma crescer jogando em casa. Contra os Sixers, esse time mostrou resiliência, buscou resultado no fim e venceu com autoridade nos minutos finais, tá? Além disso, pessoal, o histórico mostra jogos equilibrados entre essas equipes e o Cavaliers vem cobrindo o handicap aí com frequência, como mandante, tá? Diante de um Thunder que oscila fora de casa e chega pressionado depois de perder um jogo ganho, a linha oferece muita margem aqui, tá? Então, vou com azarão e o meu palpite para esse jogo vai ser Cleveland Cavaliers mais 10.5. O Cavs pode perder por até 10 pontos que a gente pega o green nessa entrada de hoje, beleza? Então, vou com o Cavaliers aqui e bora para a próxima análise do dia. Vamos lá! E agora a gente vai analisar o confronto Los Angeles Clippers contra o Washington Wizards. E galera, o Los Angeles Clippers vive um momento excelente, com 12 vitórias nos últimos 14 jogos, mostrando muita profundidade, maturidade e capacidade de reação. E mesmo desfalcado, o time vem entregando atuações sólidas, como na última vitória fora de casa,
quando buscou o resultado, depois sair atrás e dominou a prorrogação com muita autoridade. Já o Washington Wizards, pessoal, atravessa uma fase muito complicada no geral, tá? Como na temporada toda. O time chega aí com 7 derrotas em 8 jogos e apesar de até competir em alguns momentos, o time tem dificuldades claras para sustentar vantagem, fecha mal os jogos, algo que voltou a acontecer contra o Denver Nuggets, tá? E pessoal, mesmo com desfalques dos dois lados aí, a diferença de momento, organização e confiança é enorme. O Clippers tem sido muito mais consistente, confiável, enquanto o Wizards segue acumulando erros e derrotas, tá? Então, meu palpite para esse jogo vai ser Los Angeles Clippers menos 3.5. Eu vou com Clippers para vencer por pelo menos 4 pontos de vantagem nesse jogo de hoje, beleza? Então, vou com Los Angeles Clippers e bora para análise do próximo jogo do dia. Vamos lá! E agora a gente vai seguir para análise do confronto Utah Jazz contra San Antonio Spurs. E galera, o time de Utah vive um dos piores momentos da temporada, chega para hoje com 9 derrotas em 11 jogos. A equipe também vem sofrendo desde o início das partidas, permitindo pontuação alta logo no início do primeiro quarto, além de chegar extremamente desfalcada, sem o seu principal pontuador e além de perder também várias peças importantes do garrafão. Já o San Antonio Spurs chega na situação oposta. Mesmo tendo deixado a vitória escapar uma vantagem grande no último jogo, o time mostrou um teto ofensivo altíssimo, liderado por Victor Wembanyama e De'Aaron Fox, tá? E galera, jogando em casa, com o elenco mais saudável, enfrentando uma defesa extremamente vulnerável, o cenário é muito favorável aqui ao Spurs, tá? A diferença de momento, elenco, intensidade defensiva faz com que esse jogo tenha tudo para ser dominado pelo Spurs desde o começo. E é por isso que o meu palpite, então, para esse jogo vai ser San Antonio Spurs, menos 12.5. A linha tá alta. E eu confio que o Spurs vença por pelo menos 13 pontos de vantagem nesse jogo de hoje. Então, vou com o Spurs aqui e bora para análise do próximo jogo do dia. Vamos lá. E galera, agora a gente vai seguir para análise do confronto Dallas Mavericks contra New York Knicks. E pessoal, o Dallas Mavericks vem competindo muito bem, apesar dos inúmeros desfalques aí que tá tendo. O time venceu 5 dos últimos 8 jogos e mostrou intensidade ofensiva absurda no último confronto, abrindo vantagem logo no primeiro quarto e controlando o jogo com muita eficiência, pessoal. Porém, o contexto pesa contra, tá? O time de Dallas segue extremamente limitado em rotação e enfrenta um Knicks pressionado, jogando no Madison Square Garden e precisando desesperadamente dar uma resposta. Mesmo vivendo o pior momento da temporada, o Knicks mostrou competitividade no último jogo e deixou escapar a vitória apenas nos detalhes, tá? E pessoal, com o fator casa, a urgência por resultado e a limitação atual do elenco do Dallas, o cenário favorece uma vitória bem mais sólida do Knicks para hoje, tá? Então, meu palpite para esse jogo vai ser New York Knicks, menos 6.5. O time de Nova York deve vencer por pelo menos 7 pontos, que a gente pega o Green nessa entrada de hoje, beleza? Então, vou com o Knicks aqui e bora para a próxima análise do dia. Vamos lá! E galera, agora a gente vai analisar o confronto Indiana Pacers contra Philadelphia 76ers. E galera, o Indiana Pacers vinha mostrando aí alguns sinais de reação, mas sofreu uma derrota extremamente pesada no último jogo, com uma atuação ofensiva desastrosa e uma pontuação mínima no primeiro tempo. Além disso, o time chega ainda mais enfraquecido, sem os seus principais criadores, o que limita muito aí qualquer expectativa ofensiva para esse jogo. E o Philadelphia 76ers, mesmo vindo aí de uma derrota dolorosa, foi competitivo, liderou boa parte do jogo e só perdeu nos minutos finais. Ainda assim, existem dúvidas importantes no elenco, o que impede uma leitura de domínio total para hoje, tá? O cenário aponta para hoje um favoritismo do 76ers, mas com uma margem para um jogo mais equilibrado do que o esperado, especialmente considerando o histórico recente de jogos apertados entre essas duas equipes. Então, eu vou com o azarão aqui, aproveitar o Pacers nessa linha alta e buscar um bom handicap positivo. Então, meu palpite aqui vai ser Indiana Pacers, mais 11.5. Podem perder por até 11 pontos que a gente pega o Green
nessa entrada de hoje, beleza? Então, vou com o Pacers aqui e bora analisar o próximo jogo do dia. Vamos lá! E agora bora analisar Phoenix Suns contra Brooklyn Nets. E galera, o Phoenix Suns vive aí uma fase excelente, com 10 vitórias nos últimos 14 jogos, mostrando maturidade e força defensiva, mesmo quando o ataque não encaixa totalmente. No último jogo, esse time venceu fora de casa com uma corrida decisiva no segundo tempo, reforçando sua consistência coletiva. Já o Brooklyn Nets, por outro lado, vive uma crise profunda. São 9 derrotas nos últimos 11 jogos, um ataque inexistente e uma defesa muito frágil. Ainda chega cansado, vindo para o segundo jogo de uma sequência de back-to-back. E mesmo jogando fora de casa, o Suns enfrenta um adversário extremamente vulnerável, com enorme dificuldade ofensiva e desgaste físico evidente. Então, meu palpite para hoje é um só. Phoenix Suns menos 3.5. O Suns deve vencer por pelo menos 4 pontos de vantagem, que a gente pega o Green nessa entrada de hoje, beleza? Então, vou com o Phoenix Suns aqui e agora bora para análise do 9º e último jogo da rodada. Bora lá! E agora a gente vai seguir para análise do último jogo do dia. E se você também quiser palpite em jogador, lembra que tem palpite em jogador de graça no meu grupo. É o primeiro link aqui na descrição. Lá tem palpite de jogador, múltipla, bingo, tudo mais. Então, ó, já entra lá. E galera, agora bora finalizar com Boston Celtics contra Detroit Pistons. O Celtics que vem vencendo aí mesmo muito desfalcado, mostrando força coletiva e ótimas atuações ofensivas, especialmente no último jogo, quando atropelou o Hawks ainda no primeiro tempo. Jaylen Brown vive uma fase absurda e tem sustentado o time ofensivamente. Já o Detroit Pistons, porém, chega ainda mais forte no contexto geral. Esse time chega com 5 vitórias nos últimos 6 jogos, nenhuma lesão no elenco e uma atuação defensiva dominante no último jogo, que foi resolvido praticamente no primeiro quarto, tá? Além disso, galera, o time conseguiu poupar os seus titulares, chegando fisicamente inteiro para hoje. Os confrontos diretos da temporada mostram jogos equilibrados e tudo indica um duelo apertado desse modelo, tá? Ainda assim, o momento físico e o mando de quadra, além da consistência defensiva, pesam todas a favor do Pistons para hoje. Então, meu palpite para esse jogo vai ser Detroit Pistons para vencer a partida de hoje. Um handicap positivo a favor do Pistons também é uma ótima opção, tá? Galera, então, vou finalizando nosso vídeo por aqui. Se gostou, não esquece de deixar aquele like, um comentário, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada, porque todo dia tem análise completa da rodada por aqui. E também, muito obrigado por terem assistido, pela confiança de mais um dia e até amanhã. Tchau, tchau!